o meu nome é Larissa, eu sou licencianda em Ciências Biológicas pela Universidade Veiga de Almeida e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado A Série Aventura com Scratch como instrumento didático para o estudo dos amnióticos no ensino de ciências. Bom, o recurso audiovisual ele está presente no nosso cotidiano de diferentes formas e isso não seria diferente no universo dos estudantes. E quando a gente pensa em recurso audiovisual, o primeiro que a gente lembra são os filmes. E dentro dos filmes, o nicho da animação teve bastante ascensão. Por isso, quem nunca assistiu uma animação, né? Quando eu era criança, os meus desenhos favoritos eram Em Busca do Vale Encantado, A Era do Gelo e Rei Leão. E todos eles têm a ciência como um tema principal. Por isso, a série Aventura com Scratch ela foi escolhida para ser estudada nesse trabalho, principalmente em fator da sua construção. Ela foi originada por dois irmãos biólogos chamados Martin e Christopher Kretz, né, que trazem ao longo das suas temporadas diversos assuntos, como zoologia, ecologia, educação ambiental, e eles contam com uma equipe chamada Equipe Kretz, formada por Aviva, Coque de Miser. Ao final de cada episódio, eles constroem um supertraje animal justamente com as características primordiais dos animais que eles vão apresentando ao longo dos episódios. Quem confecciona esses supertrajes é a Viva e ela dá superpoderes a esses personagens, né, o Martin e o Christopher, para eles solucionarem eventuais problemas ou desafios que vão aparecendo ao longo dos episódios. Então, o objetivo geral do meu trabalho foi analisar a série Aventura com Scratch como um recurso didático para auxiliar o processo de construção do conhecimento dos amnióticos no ensino de ciências. Meus objetivos específicos foram analisar e identificar os animais principais, selecionar aqueles que fossem os amnióticos e identificar características zoológicas e ecológicas que fossem aparecendo. Como metodologia, eu assisti as duas primeiras temporadas da série, e fui identificando os animais principais através da classificação zoológica em uma tabela. A partir dessa tabela, então, eu consegui identificar quem eram os animais amnióticos como principal, e houve a seleção de alguns episódios respeitando alguns critérios. São eles a diversidade de subclassificações, episódios que trouxessem mais conceitos científicos, ou então animais que fossem de fácil reconhecimento, que tivessem presentes na fauna brasileira, ou que fossem populares nos continentes. Por fim, eu reassisti esses episódios selecionados e fui escrevendo toda a sua fala, o seu contexto, pautando as informações em livros básicos de zoologia, como Princípios Integrados à Zoologia, de Hickman e colaboradores, e Biologia e Ecologia dos Vertebrados, de Benedito. Então, como resultado, eu analisei 66 episódios ao todo, sendo eles 40 da primeira temporada e 26 da segunda temporada, e eu obtive um resultado de 50 episódios destinados só aos amnióticos. Na primeira temporada, dos 40, 30 foram destinados aos amnióticos, divididos em 4 episódios para répteis, 3 episódios para aves e 23 para os mamíferos. Já na segunda temporada, a divisão ficou 3 episódios para répteis, 5 para aves e 12 para mamíferos. Bom, desses 50 episódios, foram escolhidos, então, 7 episódios para representar os amnióticos. Eles foram classificados de forma evolutiva, numa escala evolutiva. Então, 3 episódios para répteis, 1 para aves e 3 para mamíferos. Nos répteis, a primeira ordem foi a das testudines, né, representada pelo episódio 17, temporada 2, Tartaruga Incrementada. O segundo episódio foi representado pela ordem Crocodília, episódio 1, temporada 1, Mamãe Crocodilo. E o terceiro episódio foi da ordem Esquamata, representada pelo episódio 21, temporada 2, O Cristal da Cascavel. Já da ordem das aves, né, a ordem escolhida foi a Podiforme, representado pelo episódio 10, temporada 2, Como Tocar um Beija-Flor, e os mamíferos representados foram, o primeiro foi o monotremado, que é representado pelo episódio 6, temporada 1, Omelete de Ornitorrinco. O segundo episódio foi o marsupial, representado pelo episódio 19, temporada 1, Força Canguru. E o terceiro e último episódio
foi representado por um placentário aquático, pelo episódio 13, temporada 2, Os Assobios dos Golfinhos. Bom, então vou apresentar aqui para vocês alguns dos episódios que foram analisados. O primeiro deles foi da Ordem Testudines e o animal escolhido pela série foi a tartaruga de pente. Então, nesse episódio, eles falam bastante sobre a ecologia desses animais, né? Viver próximos aos corais, falam bastante da sua alimentação e principalmente da sua morfologia, que vai ser primordial para a construção dos supertrajes animais, né? Falam também bastante sobre a relação de predação, estratégias de defesa. Eles citam até o tubarão-tigre como um dos principais predadores desses animais. E ao final do episódio, eles apresentam, né, eles constroem o supertraje animal de tartaruga de pente, respeitando todas as suas características físicas e também ecológicas e ambientais, né, dentro da série. Já no grupo das aves, a ordem Apodiforme foi representada pelo beija-flor, o manga de peito verde, e a característica que eles mais abordaram foi o voo característico desses animais, né? Em um dos momentos, a Viva, uma das personagens da equipe, ela explica como é formada a estrutura das aves, desses animais. O Dimizé, ele fala bastante também sobre o dimorfismo sexual presente nessas espécies, né, nas espécies das aves. E, ao final, também, a característica, né, desses animais, principalmente morfológicas, foram apresentadas para a construção dos supertrajes animais. Já no grupo dos mamíferos, a ordem cetácea foi a escolhida, principalmente por falar do golfinho nariz de garrafa, né? Eles abordam bastante sobre a ecolocalização, que é uma das principais características quando a gente pensa em golfinhos. Eles apresentam estruturas, né, como o melão, que são as que fazem parte, né, dessa parte de emitir sons desses animais. E eles abordam características peculiares de algumas espécies, como nessa terceira imagem, que alguns golfinhos conseguem utilizar esponjas do mar para forragear o substrato oceânico, e também apresentam estratégias de defesa, de ataque, informando que esses animais eles conseguem atacar em bando para proteger, né, os filhotes ou os mais jovens do grupo. Bom, então, essa série, ela apresenta diversos conceitos, diversos assuntos, né? Os episódios abordam cuidado parental, estratégia de defesa, relações interespecíficas e diversas outras temáticas, de uma forma extremamente lúdica, extremamente fácil e dinâmica, que são os pilares, né, da zoologia cultural, da divulgação científica. E ao corroborar essas informações que foram sendo apresentadas, elas estão completamente de acordo com as bibliografias que foram apresentadas, além de artigos também e outros materiais, né, que eu utilizei para corroborar as informações. Bom, além disso, o conteúdo ele está completamente alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, principalmente para o 7º ano do ensino fundamental, e esses episódios, eles são curtos e viáveis o suficiente, né, para serem inseridos nas aulas, muitas das vezes porque esses episódios, eles se encontram de maneira gratuita no YouTube, ou episódio completo, ou alguns trechos dos episódios, né, que o professor ele pode utilizar em sala de aula. Então, esse trabalho ele vem justamente como um incentivo para os professores continuarem utilizando metodologias ativas, utilizarem um recurso audiovisual para auxiliar nas suas aulas, principalmente em ciências, né, que pode ser considerada, né, e é considerada uma das disciplinas mais difíceis, né, para a compreensão dos alunos. Então, ela vem justamente para auxiliar esses professores. Bom, então, muito obrigada. Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, saber mais sobre esse trabalho. Muito obrigada.